Amigos, vamos ver o que Grêmio e Internacional produziram até aqui na temporada. Quais foram os grandes jogos de Grêmio e de Internacional? Contra o The Strongest, o Grêmio. Contra o Estudiantes, o Grêmio. O Estudiantes foi lanterna do grupo. Contra o Achipato, uma vitória e uma derrota. E tudo vira heroísmo, né? E aí, com heroísmo, às vezes não se chega. E quando se chega, não é por heroísmo. É porque é uma construção. E às vezes até por vacilo dos adversários. O Campeonato Gaúcho é obrigação de Grêmio e de Inter vencer. Mas o Juventude também é de Série A. Mas nós sabemos que foi uma circunstância complicada aquela contra o Juventude, né? Estava 1-0 para o Ju, teve um pênalti, para mim até não foi, mas para muita gente, a maioria disse que foi pênalti. Vê só, eu sou um cara correto, para mim não foi pênalti. Mas se desse o pênalti 2-0, Roger, o professor Paixão, né? Muita gente graúda, pesada, né? E aí seria difícil para o Grêmio fazer um 3-2. Porque uma coisa é fazer 3 ao natural, outra coisa é ter que buscar, depois de um 2-0, fazer um 3-2. Vina e, aliás, vamos continuar a análise, tá? Então, esse é o Grêmio. O Campeonato Brasileiro, para o Grêmio, não começou ainda, né? Tem 6 pontos em 5 jogos. É muito pouco para um time que é tricampeão da Libertadores da América, bicampeão brasileiro e outros que tais. Vamos para o Internacional. O que o Inter produziu? Mal no Campeonato Gaúcho. Como mal? Se o Inter tem 74% de aproveitamento. Na hora H, o Inter não está sabendo matar. O Inter perdeu para o Juventude, na regra do jogo, bobagem do Robert Renan, expulsão do Maurício, isso não interessa. O resultado é o que fica para a história. São 8 anos sem levantar um caneco estadual. O último foi em 2016. Então são 8 anos sem título do Internacional, porque eu considero o Gauchão título, considerava o Grêmio, naquela época da valsa e tal, eu considerava os títulos gaúchos de 2006, 2007 com o Mano e 2010 com o Silas. Mas alguns não consideravam. Então aí o Internacional estaria já há 13 anos sem ganhar um grande título, o último seria em 2011. Campeonato Brasileiro, o Inter está bem, e na Copa Sul-Americana o Inter foi horroroso, né? Fez o mínimo dos mínimos para ser segundo colocado. 2 vitórias contra o Delfim apertadas, um empate contra o Belgrano jogando pouco, uma derrota de virada em 6 minutos, um empate contra o time amador, semi-amador do Tomayapo, e uma vitória lá que poderia ter sido elástica, mas foi só de 2-0. Então, horrorosa campanha na Sul-Americana. Tudo pode ser recuperado por Grêmio e Inter. Nesse confronto contra São Paulo, o Inter, Campo Neutro, o Grêmio, fora de casa, contra o Flamengo, nós vamos saber o que eles já conseguiram juntar. Mas o Inter vai com desfalques, o São Paulo também. O Grêmio vai com desfalques, o Flamengo mais, vai com zagueiro na meia cancha. E é um time que paga 35 milhões de folha, né? Aliás, eles têm mais obrigação do que nós por causa disso também, né? A folha do Flamengo é 2 vezes maior que a do Grêmio, mais 5 milhões. E a folha do São Paulo é equivalente à do Internacional. Vina e Pedro Raul são bons jogadores? São. São para titularidade? Não. O Grêmio precisa de um titular agora. Então o Vina que venha com aquela bola melhor que ele jogou aqui, porque depois a outra foi deplorável. Em 2017, o Grêmio contratou o Cícero. Mas quem é o Cícero? Fim de carreira e tal. Contribuiu muitíssimo. Ele fez o gol do 1-0 aqui, que deu uma micro vantagem para o Grêmio jogar lá na Argentina contra o Lanús pelo empate, e o Grêmio acabou ganhando, e aí ganhou, e bem, as duas. Jael era um centroavante meia boca, não fazia diferença, mas ajudava. Mas tinha o Barros, que fez o gol decisivo contra o Botafogo. Lesão do Diego Costa. Ferreira, mesma lesão, 90 dias. Soteldo, 56 dias. Diego Costa, vamos ver. Outra coisa, ninguém é obrigado a contratar, né? Por exemplo, o Rosário Central desaposentou o Marco Ruben. Às vezes um lance desses dá mais resposta do que contratação. No ataque do Grêmio, 4 disputam 2 vagas. Edenilson, Pavon, Galdino
e Edenilson, Pavon, Galdino e JP Galvão. Eu escalaria os dois menos ruins, Edenilson e Pavon. Não, menos ruins no sentido de melhores, né? Porque os outros dois seriam esquema tático, ou não tem tu, vai tu mesmo, não tem um centroavante, tenho que botar outro. Então bota o Galdino de centroavante e bota o Pavon e deixa o Edenilson fora. Então a primeira hipótese, Edenilson e Pavon. A segunda, Pavon e Galdino. JP Galvão, até que prove em contrário, né? O Inter procura dois zagueiros, né? Um poderia ser até um jovem, Wagner Leonardo, que tem contrato até 2027. Então dificilmente ex-zagueiro do Santos, ex-zagueiro do Náutico, virá para o Internacional. Bom, conversei muito com o Baidec e aí perguntei para ele quem foi a melhor dupla de zaga da história do Grêmio. Eu e o Deleon, nós ganhamos o Mundial, ainda tem peso mundial, né? E muito. Aquele Mundial mesmo.